Salmo 34, somente o versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Você já enfrentou a tragédia na sua vida? O texto que lemos, Salmos 34, 19, traz em si uma promessa gloriosa, que o Senhor nos livra das aflições, mas traz também um aviso que amedronta. Muitas são as aflições. A gente muitas vezes focaliza nossos olhos na segunda parte. E devemos realmente lembrar sempre que o Senhor de todas as aflições nos livra. Mas, irmãos, o aviso de Deus é que há muitas aflições nessa vida. Se a gente parar para pensar, a vida não é nada fácil. Porque há, claro, os momentos alegres, felizes, mas quando a gente olha para a vida das pessoas que nos cercam, a vida dos nossos parentes, a vida dos nossos pais, avós, tios, e tantos outros que nós conhecemos, a gente olha como é difícil a vida. E hoje, amados, nós talvez estamos passando por um momento alegre, feliz, enfrentando algumas situações, claro, quem não tem seus problemas, mas, irmãos, não vamos nos iludir. Deus já nos avisou que muitas são as aflições. Então, eu volto a perguntar, você já enfrentou a tragédia na sua vida? Como você tem enfrentado? Você que está passando aí por uma luta, por uma provação, o recado de Deus é que esses problemas virão, sejam eles quais forem. Por exemplo, enfermidades. Você já parou para pensar, irmão, que uma hora nós teremos que enfrentar as aflições? Não se iluda. Isso não é para desanimar ninguém, mas é para preparar você. Salmo 34, 19 foi dado de Deus a nós para nos preparar. Filhinho, você terá muitas aflições. Mas olha, não se desespere, não se desanime, porque o Senhor de todas te livrará e te dará vitória. Como a gente se desespera às vezes, né, gente? As enfermidades poderão nos alcançar, irmãos. Problemas, dificuldades de toda sorte. Seja de ordem material, como um desemprego, por exemplo, ou de ordem emocional, como os problemas emocionais são avassaladores. Eles detonam a gente, eles derrubam a gente. A depressão, amados, é um dos maiores males desse século. A solidão é uma das coisas mais tristes da vida. Você se sentir sozinho. Então, irmãos, problemas de ordem emocional. No casamento, quem já casou sabe que antes de casar parecia que não ia ter problemas. Talvez alguns até se casaram com um sonho fora da realidade. Como se fosse algo tipo um conto de fadas. E depois que casa, e a vida vai prosseguindo, então aí ele fala, não era bem isso que eu esperava, não é? Não era assim que eu imaginava. Porque, amados, vida conjugal tem também suas crises. E depois de 10, 20 anos, a fisionomia muda, o corpo muda. Então, quem namora e pensa em casar pensando somente no corpo, está se iludindo, querido. A vida não é assim. Casamento é uma bênção. Ninguém desanime de casar, viu? Faz tempo que eu não faço casamento. Estou com saudade. Mas você sabia que a taxa, o índice de casamentos tem diminuído e o número de solteiros tem aumentado? Isso é uma estatística nacional. Será que é por causa das aflições do lar? Problemas de ordem familiar entre pais e filhos, aflições e problemas pessoais. Sabe aquelas lutas particulares que a gente passa, que só Deus e a gente sabe que a gente está passando? Problemas de ordem pessoal. Como a gente passa por isso na nossa juventude e na nossa adolescência. Quantos jovens e adolescentes, amados, são revoltados com a vida por causa de problemas pessoais.
pela falta de um amigo em casa, pela falta de um pai, uma mãe que lhe dê a devida atenção, que converse com ele. Mas Deus promete na palavra que vai nos livrar de todas as aflições, irmão. Amém? Vamos dizer juntos? O Senhor de todas nos livra. Ele nos livra, amados. Ele nos dá vitória. E eu queria falar nessa noite com você sobre esperança. O que você faz na hora da aflição, irmão? O que você faz, irmã, quando os problemas vão chegando e você sabe que as lutas estão ali para te desafiar? Eu tenho tentado me apegar em 3 coisas básicas da palavra de Deus para vencer as aflições. A primeira delas, irmãos, é a gente se fortalecer mais em Deus. Em Efésios capítulo 6, versículo 10, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vamos dizer juntos? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O que acontece? As lutas vêm. Deus já avisou isso para nós. A gente sabe que as lutas virão. As aflições são muitas. Mas muitas vezes, quando elas surgem, nós não estamos preparados para elas. O que aconteceu que fomos pegos de surpresa? A gente já devia saber que viriam lutas e aflições. O Senhor avisou na palavra. Acontece, irmãos, que grande parte do cristianismo hoje, do mundo todo, tem uma mentalidade materialista. Uma mentalidade falsa, de uma certa prosperidade mentirosa, antibíblica, de que o crente não terá lutas. De que o povo de Deus, o filho de Deus, a filha de Deus, não passará por aflições. Isso é uma mentira. Então, se você tem sido influenciado por essa falsa doutrina, acorde. Talvez o seu problema, o problema de muitos é que não estavam preparados devidamente. Estavam fracos. O que vai acontecer no jogo da vida quando você enfrentar um time mais forte do que você? Você vai apanhar? Não, meu irmão. Nossa força vem de Deus. O nosso poder vem do alto. Nós não precisamos sofrer tanto assim como se não tivéssemos esperança. Então não se deixe abater diante das situações que nós consideramos trágicas, que nós consideramos difíceis, sejam elas quais forem. Seja o que for que você está passando ou for passar. Lembre de Efésios 6,10. Se fortaleça no Senhor. O risco do enfraquecimento espiritual, irmãos, é o esfriamento na fé. Quando a pessoa está frágil, fraco espiritualmente, tem as lutas e acontece um processo degenerativo. Pela falta de poder de Deus na vida daquela pessoa, pela falta de forças espirituais, os problemas crescem, principalmente dentro da pessoa, dentro da sua mente. O problema é o mesmo. A questão é como vamos enfrentar o problema. E, de repente, um problema pequeno se torna um gigante. Observe, por exemplo, quantas pessoas estão fora da igreja. Alguns começaram a se enfraquecer tanto que foram se engraçando com as coisas lá do mundo, com as coisas do pecado, e acabaram ficando por lá. Porque os problemas sempre vêm, a palavra está avisando, são muitas aflições. E então eles se tornaram desertores, se tornaram traidores de Deus, cegos, iludidos, abandonaram o Senhor, nunca foram dos nossos, diz a palavra de Deus. Mas por que isso acontece tanto, irmãos? É um grande número de pessoas se esfriando espiritualmente, se enfraquecendo na fé, porque eles não estão devidamente preparados para enfrentar as aflições. E uma modalidade de aflição que todos nós passamos são as tentações. As tentações são em si um tipo de aflição, um tipo de prova. Mas as aflições da vida são muitas. E talvez naquele momento em que estamos mais frágeis,
devido a um outro problema que a gente está passando, seja na vida emocional, conjugal, material, emocional, vem a tentação. Veja, a pessoa já está fragilizada pelo problema que está enfrentando. Há um enfraquecimento espiritual. Então tem uma grande chance do adversário ganhar de 8-0, 10-0. Porque essa pessoa está totalmente vulnerável. Às vezes, diante das tribulações da vida, a gente chora. A gente sofre. Isso é normal. E se você não tem chorado, irmão, eu queria desafiar você a chorar. Mas não chorar de raiva, não chorar de mágoa, não chorar de desespero, mas chorar aos pés do Senhor Jesus. Orando, clamando e pedindo para Ele o que está escrito em Efésios 6:10. Senhor, me dá do teu poder para vencer essa luta, Senhor. Me fortalece, Senhor, porque eu não estou aguentando mais essa situação, está difícil. Eu não estou aguentando, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu poder. Uma outra característica da igreja moderna, irmãos, e que eu vejo nisso enfraquecimento espiritual, é que uma boa parte da igreja dos nossos dias tem se tornado muito cética. Há muito ceticismo, muito questionamento acerca do poder de Deus. E muitos perderam de vista esse fato bíblico, essa realidade que Deus quer que nós vivenciemos o seu poder, que sejamos fortalecidos no seu poder, e passam a viver uma vida cristã frágil, até vazia. Deus não quer que sejamos assim, irmãos. Nós temos que ser fortes. Nós temos que, diante de algumas situações, ter até um pouco de sangue frio. Por que sangue frio? Controle emocional. Imagine que você fosse um médico, uma médica, e você agora tem que operar um paciente. Ou imagine que você é um cirurgião dentista, uma cirurgiã dentista, e você tem que fazer uma cirurgia na boca de uma pessoa. Imagine você com um bisturi, com um aparelho tremendo igual uma vara verde. Será que dá para operar o sujeito com um tremor na mão? Será que dá para abrir, cortar a carne daquela pessoa, pegar seus órgãos nas mãos? Se não tiver uma boa dose de controle emocional, é lógico que isso exige um dom pessoal. De ser, então, essa pessoa, esse profissional, tem que ter dom. Porque se a gente não aguentar ver sangue na frente, não dá para ser médico, né? Não dá para ser enfermeiro. Traz essa ilustraçãozinha para a vida espiritual. Se a gente não tiver um pouquinho mais de controle emocional, a gente fica tão fragilizado diante das tribulações da vida, que a gente desanima, irmão. Então esse controle emocional é para a gente olhar para o problema, ter consciência do problema, mas dizer, eu conheço um Deus que pode resolver este problema. O meu Deus é o Deus dos deuses. O meu Deus é o Deus dos impossíveis. E Ele pode me dar a vitória. Ele pode te dar a vitória, irmão. Amém? Então, amados, nós temos que aprender a perseverar no poder de Deus. E o poder de Deus, irmãos, deixa eu te dizer, é algo muito prático para nós. Porque o poder de Deus se manifesta no amor. Amor. É importante explicar o que isso significa. A Bíblia diz que Deus é amor. A essência de Deus é amor, justiça, santidade. Ser fortalecido no poder de Deus, amados, é ser fortalecido no amor. Mas não é o amor que a pessoa tem pelo seu cachorrinho ou por seu gato. Tá? É outro tipo de amor. Não é amor de namorado, namorada. É outro tipo de amor. É um amor que vem de Deus. É um amor elevado. E se nós deixarmos de amar, significa que estamos fracos. Significa que nosso enfraquecimento espiritual já está se tornando uma apatia. Diante das lutas, amados, permanecer e perseverar no amor de Deus exige poder de Deus. Porque se nós não amarmos a Deus, nós sequer vamos querer ir na igreja. Se nós não amarmos a Deus, nós não vamos nem ler a Bíblia, não vamos orar. E que dirá se o sujeito está passando por uma situação das mais difíceis da vida dele? Aí o amor é testado, o amor é provado.
Mas lembre que amar a Deus também é praticado no amor ao próximo, no amor ao irmão, no amor à irmã, no amor ao marido, à esposa. Justamente aquela pessoa onde você pode identificar uma crise familiar. O amor ao seu pai, o amor à sua mãe, o amor ao colega de trabalho que pisa na bola, o amor àquela pessoa que talvez não tenha o mínimo de demonstração de respeito, mas você tem que amar, porque a ordem de Jesus é: amai os vossos inimigos. Amar amigos é fácil, irmão, mas amar as pessoas que muitas vezes se opõem a nós, e isso não é fácil. Isso não é fácil, irmão. Isso exige poder de Deus na nossa vida. Olhemos para Jesus. Jesus conviveu ali com alguns servos que parece que não o amavam muito, como Pedro, que o negou 3 vezes, Tomé, que duvidou da sua ressurreição, Paulo, que perseguia a igreja, ou Filipe, que não o conhecia. Mas Jesus amou seus servos até o fim. Glória a Deus. Jesus não desistiu dos seus servos. E Jesus não desiste de nós. Então, meus irmãos, ser fortalecido no poder de Deus é permanecer no amor, é perseverar no amor. Mas, meus amados, existe algo mais. No Salmo 23, versículo 2, diz a palavra: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Vamos falar juntos? Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Amados, aqui eu vejo descanso. A gente tem que descansar o nosso coração em Deus. Não dá para a gente carregar tudo sozinho, irmãos. Não dá, a gente não aguenta. O fardo é pesado, irmão. Jesus disse: meu jugo é suave e meu fardo é leve, porque ele nos ajuda. Mas o nosso fardo, na nossa caminhada, os nossos problemas, as nossas lutas, sem o poder de Deus, é complicado. E eu aprendi, irmãos, a necessidade de descansar o coração na confiança da soberania de Deus. O nosso Deus não é um Deus pequenininho, nosso Deus é soberano. O nosso Deus não é parecido comigo, eu que tenho que ser parecido com Ele. Ele é infinitamente maior do que os meus problemas, amado, do que os seus problemas. Sabe, irmãos, muitos estão nas igrejas, mas não são convertidos ainda. Tem muita gente que frequenta a igreja, mas ainda não conhece o Senhor da igreja. Isso causa muitas vezes em nós uma certa tristeza, um certo ar de insegurança. Meu Deus, o que vai acontecer? Outras vezes são parentes nossos, que a gente quer que vá para o céu, a gente quer que ele se converta, mas o tempo vai passando. Nós não podemos desanimar de orar por nossos entes queridos que ainda não se converteram. Nós temos que crer num Deus que pode mudar qualquer situação. Mas como é difícil, irmão, conviver com certos problemas e situações. Como é complicado você levantar de manhã, vendo aquele problema ali, e de tarde o problema está lá de novo, e à noite ainda continua, e passa 2, 3 dias, não mudou nada, uma semana, um mês. Meu Deus do céu. Sabe por que isso se torna tão difícil? Porque nós estamos carregando sozinhos esse fardo. Descanse em Deus, irmão. Deus sabe o teu problema. Deus sabe a tua dor. Descanse em Deus. Sabe, irmãos, às vezes, quando surgem certas situações, parece que cai a ficha. E a gente fala assim: eu nunca imaginei que isso ia acontecer comigo. Eu nunca imaginei que eu ia ter que passar por isso um dia. Mas Deus já sabia que você ia ter que passar por isso um dia. E Deus já preparou para você a quantidade necessária de poder para você vencer. E Deus já preparou para você um lugar necessário para você estar descansando o seu coração, irmão. Não queira prosseguir na caminhada sem encontrar esse lugar de descanso. Não queira servir a Deus
sem encontrar o descanso de Deus, meu amado irmão, minha amada irmã. A palavra de Deus diz que Ele nos faz descansar, deitar em verdes pastos e nos guia a águas tranquilas. Um salmo tão conhecido, veja um versículo, quanta lição, quanta riqueza. Porque, amados, aqui a palavra apresenta Jesus como o nosso supremo pastor e nós somos ovelhas do seu rebanho. Ele nos leva para os verdes pastos. O que tem num pasto verdinho, irmão? Tem comida, tem alimento. Muita gente, às vezes, tentando saciar a sua fome naquilo que não satisfaz. Jesus disse isso, a palavra diz isso. Por que tentais satisfazer a vossa fome naquilo que não satisfaz? Então, irmãos, para descansar, tem que se alimentar de Deus. Mas tem mais. Ele nos guia a águas tranquilas. Pense agora nas ovelhas, lá naquela região onde o Salmo 23 foi escrito, que é uma região inóspita, é uma região desértica, é uma região seca. Pense naquelas ovelhinhas sedentas, querendo beber água. Nos momentos difíceis da vida, a gente se assemelha àquela ovelhinha, querendo uma gotinha d'água para nos refrescar a alma. E a Bíblia diz que Ele nos leva não a uma gotinha, Ele nos leva às águas tranquilas, irmão. Ali onde a gente pode não só saciar a nossa sede, mas a gente pode se refrescar por inteiro. É estar na presença de Deus. É desfrutar do descanso que vem de Deus. Eu pergunto para você, já que Deus tem essa promessa maravilhosa para o seu povo, para o seu rebanho, Jesus é o teu pastor? Olha, irmãos, se Jesus é o nosso pastor, espero que seja de todo mundo aí. Se Jesus é o nosso pastor, nós não podemos permitir que os problemas de percurso dessa vida nos entristeçam tanto, irmãos, nos abatam. Quem está sempre junto à fonte de águas vivas, que é o próprio Senhor Jesus, esse rio de águas tranquilas, é o próprio Senhor Jesus, é uma figura de Jesus. Enfrenta sim as lutas, amados, enfrenta as aflições, mas encontra descanso, encontra refúgio para a sua alma. Oh, glória, como é bom encontrar esse refúgio todo dia, não é verdade? Como é gostoso, amém, irmãos? Como é necessário, irmão, é necessário que a gente tenha esse momento agradável com Deus, onde a gente deposita diante dele o nosso fardo, e a gente fala, Senhor, está pesado o fardo, eu vou deixar aqui aos teus pés, Senhor, aos pés da tua cruz, porque eu sei que o Senhor pode resolver tudo isso. O salmista diz também, deito na cama e não consigo dormir. É verdade? É o contrário, eu acho, né? Como é que é? Alguém lembra? Deito na cama? Logo pego no sono. Por que mesmo? Porque, Senhor, Tu me faz repousar seguro. Então, meus queridos, encontre esse lugar. O fardo é pesado, as aflições são muitas. Já está na Bíblia. Muitas são as aflições do justo. Deus não mente, Deus não enganou ninguém. Deus não prometeu que não haveria problemas. Não, Ele disse que haverá muitos. Mas o Senhor de todas o livra. Não tem sido uma realidade na sua vida? Talvez você não esteja se fortalecendo no Senhor. Talvez você não esteja descansando diante do Senhor. Entrega teu fardo. Entrega teu fardo. Porque se você ora e continua do mesmo jeito, é porque você saiu dali carregando o fardo. Você não está descansando. Aprenda a descansar em Deus. E se isso for demasiadamente difícil, de fato não é tão fácil assim, tem crente antigo, irmãos e irmãs antigos, que ainda não aprenderam perfeitamente o que é descansar em Deus. Tempo de igreja não manda muito. Não é quem tem 20, 30 anos de igreja que já aprendeu tudo. Não, isso é uma lição diária. E às vezes a gente até aprende, depois esquece. Aí você fala, meu Deus, um tempo atrás eu aprendia, eu orava, ficava em paz. Agora eu oro e continuo atribulado. O que está acontecendo? Você parou de deixar o fardo.
Voltou a ser como antigamente, né? Voltou a querer carregar tudo nas mãos, resolver tudo. Não, não é assim. Descanse em Deus, irmão. Faz esse exercício espiritual. E quando tiver difícil, faça igual Jacó. Senhor, eu não vou sair da tua presença até que o Senhor me abençoe. Até que o Senhor me dê paz. Até que o Senhor me alivie esse peso da alma que eu não consigo carregar sozinho, Senhor. E isso, amados, nos leva ao terceira prática de vida que eu tenho procurado exercitar. E não é fácil realmente a gente perseverar, mas é possível, Deus nos ajuda. Está lá em Abacuque 3:2. Abacuque 3:2. Vamos ler todos juntos? Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Meus amados, a melhor reação diante das tragédias da vida é nós buscarmos viver um avivamento pessoal. Essa é a reação positiva, irmão. Porque através de um avivamento pessoal, nós vamos sempre renovar as nossas forças em Deus. Não tem avivamento sem força, sem poder do alto. E quem vive um avivamento pessoal já descobriu a necessidade de descansar em Deus. Não tem como viver um avivamento pessoal afobado. Não tem como. Um avivamento pessoal cheio de afobação, insegurança e medo não é avivamento. Num avivamento nós descansamos em Deus, porque a gente sabe que o poder de Deus está em ação. Busque um avivamento pessoal, irmão. Onde há o avivamento de Deus, a renovação de mente, a renovação de coração. Você tem que tirar o lixo do pecado, você tem que perdoar, você tem que esquecer, você tem que deixar para trás as coisas do passado. Você não pode ser frágil ao ponto de ficar carregando mágoas e marcas do passado. Jesus já te perdoou, então perdoe também. E quando a gente fala de esquecer, tem gente que pensa que é uma amnésia. Não é amnésia, irmão. Tem gente que pensa que perdoar e esquecer assim, ó, não lembro mais. Não, a gente lembra, só que não dói mais. Não dói. Você lembra, mas você não sente mais dor por dentro. Agora, se você lembrar e sentir dor, é porque você talvez ainda não perdoou. Então tem que orar mais, né? Tem que clamar mais, Senhor, por favor, derrama teu poder aqui. Eu preciso de poder aqui dentro, Senhor, para conseguir vencer essa mágoa, essa dor, essa tristeza. E quando estamos na busca desse avivamento pessoal, que o profeta Abacuque já clamava a Deus naqueles dias, nós, amados, nos expomos a Deus de tal maneira que Deus trabalha na nossa alma, Deus cura nossas feridas interiores. Sabe aquelas marcas que às vezes nos apavoram, coisas antigas que ficam de vez em quando nos atormentando? Pois bem, isso é comum a todos, mas, amados, a presença de Deus em nós faz com que essas coisas sejam limpadas, purificadas. E nós não vamos esquecer, é verdade, mas não vamos ficar lembrando todo dia mais. Não vamos ficar lembrando todo dia. E quando a gente ainda não conseguiu isso, quando nós ainda não recebemos isso de Deus, parece que todo dia aquela memória vem nos dar um recado, né? Ó, tô aqui, hein? Não esquece de mim, não. Tô aqui para te alfinetar, para te cutucar, para te atormentar. Satanás sabe muito bem das lutas que a gente passou, que a gente está passando, e ele fica lançando setas exatamente naquele ponto, para tentar nos destruir, para tentar nos enfraquecer, para tentar nos desanimar. Mas aquele que vive um avivamento pessoal sabe identificar as áreas da sua vida onde o inimigo muitas vezes está atacando. A ausência da presença de Deus em nós, amados, nos torna mecânicos, nos torna vazios.
nos torna frios, nos torna mais religiosos do que sensíveis à voz de Deus. A gente começa a agir só pela aparência, não vem do coração. A gente não vive de fato aquilo que está na palavra. Precisamos de um avivamento pessoal. A ausência de um avivamento pessoal faz a vida cristã se tornar uma rotina. E uma rotina cansativa, desgastante e desagradável. Um avivamento pessoal, irmãos, nos faz nos confrontar com o espelho de Deus. Você já esteve diante do espelho de Deus? O espelho de Deus, irmãos, é quando Deus nos faz enxergar quem nós somos. É muito fácil olhar o erro dos outros, olhar o defeito dos outros. Nós somos bons nisso. Todo mundo é bom nisso. Ver qualidades e virtudes nem sempre, mas ver defeito é fácil. É tranquilo. É moleza. Mas não é assim que tem que ser, irmão. Sabe? Porque a igreja não é do pastor, não é do presbítero, do irmão fulano ou beltrano. A igreja é de Deus. A obra é de Deus. E a obra não pode parar e a obra não vai parar. E se você pensa que se você não fizer a sua parte, você é insubstituível, você está enganado. Ninguém é insubstituível, sabia? Deus tira o talento de quem não está usando aquele talento e dá para outro. E a obra vai acontecer de qualquer jeito. Deus é o Senhor da obra. Então não fique fora dessa obra, irmão. Não fique fora. Às vezes a gente está mais bem disposto a ir num shopping, a ir num passeio, a ir num show, a ir num lugar, sei lá, que nem sempre é um lugar ruim, ou mal, ou pecado, mas não é a casa de Deus. E estava tendo um culto lá na tua igreja, querido. Estava tendo um estudo bíblico, uma reunião. Veja, um avivamento pessoal nos conecta com a obra de Deus, porque existe uma certa situação que a pessoa fica fora de conexão. Mas um avivamento pessoal nos leva para perto da obra. O que você tem feito para a obra de Deus acontecer? Qual é o seu papel? O que você tem desempenhado? Veja, irmãos, existe um ditado antigo que diz que mente vazia é oficina do diabo, né? É um ditado sábio. E coração vazio? E falta do Espírito Santo? E falta de um avivamento? Vulnerabilidade, fraqueza, desânimo. Então, muito cuidado, irmãos. A palavra avivamento tem sido mal interpretada por muita gente, sabe? Tem gente que não entende o que a Bíblia fala de avivamento. Porque avivamento não é movimentos que ocorrem em alguns lugares e que às vezes até traz um certo mau testemunho. Avivamento, amados, é vida com Deus. Avivamento é a busca de comunhão com Deus. Avivamento é a leitura da Bíblia e prática dessa leitura. Avivamento é prática de vida de oração. Avivamento é satisfação em Deus. É prazer de estar na casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Avivamento é saber que esse lugar não é um lugar qualquer. É a casa de Deus. É a casa de oração. É o lugar mais agradável para se estar. Então, irmão, não falte dos trabalhos da sua igreja. Busque um avivamento pessoal. Mas esse avivamento vai te conduzir à obra de Deus. Vai te conduzir a uma vida de fortalecimento na fé. E vai te conduzir, amados, ao descanso que está em Deus. Aí já é mais fácil vencer as aflições da vida, não é? Você está do lado do Senhor Jesus, que é o eterno vencedor? Ou será que você se sente sempre meio desanimado com as coisas de Deus? Amados, vencer as aflições e as tragédias da vida requer tudo isso. Não tem outro método na Bíblia. Na Bíblia nós temos que buscar o poder de Deus. Na Bíblia nós temos que descansar em Deus, nos alimentar de Deus, estar sempre nas águas do Senhor, que sacia nossa sede, que nos refrescam a alma. E na Bíblia, irmãos, nós temos o dever de buscar um avivamento espiritual. Que você consiga, irmão. Amém? Não tem outra opção, irmão. Não tem outra opção de vida espiritual que possa nos dar vitória, senão o que está na palavra.
Vamos ficar de pé e vamos orar? Que Deus envie o seu fogo sobre nós, irmãos, o fogo do Espírito Santo, que nos aquece, que queima o lixo do pecado. Feche os seus olhos, ore a Deus neste momento. Se você sentiu realmente no seu coração e você creu, diga para Deus: Senhor, eu quero isso na minha vida. Se você está passando, meu querido, minha querida, por lutas e tribulações, lembre, isso não é novidade nenhuma na Bíblia. Deus já nos avisou que teria. Mas peça para Deus nesse momento: Senhor, me fortalece. Senhor, me fortalece, Senhor. Me fortalece no teu poder. Me fortalece em ti. Me fortalece na tua força. Me fortalece, ó Deus, na tua unção. Peça para Deus, querido irmão, irmã: Senhor, sacia a sede da minha alma. Senhor, sacia a minha sede. Não fique nesse deserto, meu querido, minha querida, sem beber da água da vida. Não fique nesse deserto sem mergulhar no rio de águas cristalinas que sai do trono de Deus. Ali você tem forças para vencer as suas tribulações todos os dias. Não passe essa vida, meu irmão, sem experimentar um avivamento pessoal. Não passe por essa existência sem experimentar o poder de Deus na tua vida. O que é a unção e a presença do Espírito Santo em nós. Peça isso para Deus, pois Ele dá a todo que pede, não nega jamais. Ele é fiel, Ele é generoso, Ele é bondoso, Ele é verdadeiro, Ele é real, Ele é Deus. Ele existe, irmão. Não é um conto, não é um faz de conta, é um Deus verdadeiro. Peça isso para Deus, clame a Deus, suplique a Deus. Não deixe que os seus problemas te derrubem. Não deixe que suas lutas te enfraqueçam tanto. Olha para essa obra. Deus quer você nessa obra. Deus quer você fazendo parte dessa obra. Ele te chamou para isso. Ele te chamou para ser um vaso de bênção. Ele te chamou para fluir as águas dele em tua vida. Olha o que Deus está fazendo. Olha o que Ele quer fazer ainda. Não fique de fora. Não fique para trás. Não fique desanimado. Não fique à mercê dos seus problemas e das suas lutas. Olhe para Deus. Deus é maior. Deus é mais poderoso. Deus está acima de tudo isso. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Foi Ele quem criou o sol, a lua, as estrelas. Foi Ele quem te fez. E Ele sabe das suas dificuldades. Deus sabe das suas fraquezas. Deus sabe das suas lágrimas. Deus sabe das suas dores, suas frustrações. Mas Deus quer tirar você dessa situação. Quer colocar você de pé. Quer fazer de você um vaso de bênçãos. Quer colocar em tua vida a presença do Espírito Santo. Não só um pouquinho, Ele quer encher você do Espírito Santo. Ele quer que você beba da água da vida. Ele quer que você conheça os pastos verdejantes. Ele quer que você seja fortalecido nele e na força do seu poder. Ó Pai, nós queremos, Senhor, está na palavra, está escrito, e nós queremos experimentar, ó Deus, desta vida contigo. Uma vida de comunhão íntima contigo. Uma vida que vai além, ó Deus, da mera religiosidade, das meras aparências, das meras circunstâncias. Nós queremos experimentar o teu poder verdadeiro, o poder que vem do alto, o poder que vem da cruz de Jesus. Nós queremos ser fortalecidos no Senhor e na força do teu poder. Pai querido, olha para o teu povo nessa hora, aquele que está aflito, abatido, desanimado, entristecido. Ajuda essa pessoa, Pai, a descansar, a encontrar o rio de águas vivas, a encontrar os pastos verdejantes, a encontrar, Senhor Deus, o teu poder, Pai amado. Pai, nós clamamos como Abacuque: aviva a tua obra, ó Senhor, aviva a tua obra, ó Senhor, aviva a tua obra, ó Senhor. Pai, nós precisamos de um avivamento espiritual, urgente, Pai amado. Nós queremos, ó Deus, um avivamento que vem do Senhor, como o Senhor derramou o teu Espírito Santo lá em Atos, como o Senhor derramou o teu Espírito Santo sobre a igreja primitiva. Derrama o teu Espírito sobre nós. Ó Pai, tira-nos, ó Deus, do marasmo, tira-nos, ó Deus, do enfraquecimento, tira-nos, ó Deus, da acomodação,
Tira-nos, ó Deus, do tipo de religiosidade que esse país está vivendo, que é uma religiosidade superficial, é uma religiosidade falsa, é uma religiosidade de festa, é uma religiosidade, ó Deus, onde dizem que há paz e paz, mas há, ó Deus, uma grande destruição acontecendo. É um povo que não te ama, é um povo que não lê a palavra, é um povo que não ora, é um povo que não frequenta a igreja devidamente, é um povo que prefere ficar em casa, Senhor Deus, ou passear do que ir na igreja. Ó Pai amado, tira-nos dessa situação que o Brasil está passando e não queremos que a nossa igreja entre nisso. Nós queremos um avivamento verdadeiro, queremos um avivamento de poder, queremos, ó Deus, que esse poder se manifeste na nossa própria vida, através do Teu amor em nós, nos ajudando a perdoar, nos ajudando a amar, nos ajudando a ser humildes, nos ajudando, ó Deus, a amar o nosso próximo como a nós mesmos, ó Pai. Senhor, nós queremos que esse avivamento, esse poder, venha a nós, ó Deus, nos levando para a obra. Nós não podemos ficar parados, a obra é grande, há uma emergência, ó Deus, as almas estão famintas, as almas estão sedentas, há milhares de pessoas indo para o inferno e nós não queremos ficar parados olhando, ó Deus, não queremos ficar insensíveis, mas nós queremos ser usados por Ti. Ó Pai amado, faz essa obra na Tua igreja, toca no coração do Teu povo e que nós desejemos, ó Deus, ardentemente ser revestidos do Teu poder, de viver, ó Deus, na Tua força, no Teu poder, de estarmos, ó Deus, nos alimentando dos pastos verdejantes e bebendo das águas tranquilas e sermos avivados, ó Deus, por Teu Santo Espírito. Nós clamamos, ó Pai, faz essa obra. Jesus, abençoa meu irmão. Jesus, abençoa minha irmã. Jesus, sei com essa vida. Ajuda ele a vencer os seus problemas, os seus dilemas, as suas lutas. Abençoe o seu lar, a sua família, os seus negócios, o seu trabalho, a sua saúde, os seus estudos, o seu namoro, o seu casamento. Que o Espírito Santo toque o coração do meu irmão. Espírito Santo, levanta meu irmão na tua obra. Pai querido, abençoa teu povo nessa hora. Teu povo está orando. Teu povo está pedindo. Teu povo está intercedendo uns pelos outros, ó Pai. Pai, atende o clamor do teu povo. Atende a oração da tua igreja, Pai. Abençoa cada vida nessa noite, Pai. Só tu sabes o que cada um está passando. Só tu sabes, ó Deus, qual tipo de tribulação, de aflição, de tragédia esse lar está enfrentando. Talvez é um filho que se perdeu. Talvez é um marido, ó Deus, que está vivenciando uma situação de enfermidade. Um filho, um pai, uma mãe. Talvez é um problema financeiro. Talvez é um problema emocional. Talvez é um problema conjugal. Pai, só tu sabes o que essa vida está passando. E nós oramos agora. E nós te pedimos, querido Deus, abençoa a tua obra. Faz-nos fortes. Faz-nos cada vez mais parecidos com Jesus. Abençoa-nos e guarda-nos, ó Pai. No nome santo de Jesus, ó Deus, é que nós te pedimos, ó Deus. Amém. Todo mundo orou aí, amém? Então dá um abraço do irmão do teu lado. Fala, Deus te abençoe, irmão. Olha, eu quero ser uma bênção na tua vida, irmão. Quero ser uma bênção para você. Glória a Deus, irmãos. Igreja é assim, irmãos. Nós temos que nos amar. Nós temos que nos preocupar. Nós temos que orar uns pelos outros. Podeis assentar, irmãos? Nosso coral vai cantar um hino nesse momento, nos preparando para a Santa Ceia. Eu queria convidar os presbíteros para já virem tomar assento à mesa, e nós, logo depois do hino, passaremos para o momento da Santa Ceia.